Oi, galera. Essa seria a nossa segunda aula de hoje, falando um pouquinho sobre as doenças, né, as patologias do sistema nervoso, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre meningite, esclerose, epilepsia, crise convulsiva, AVE, que é acidente vascular encefálico, e TCE, que é traumatismo crânioencefálico, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, mas qualquer coisa no sábado eu retomo. Tá? Se alguém tiver dúvida, eu retomo, porque tem algumas manobras, algumas coisas, algumas especificidades que dá para a gente fazer aí e fazer uma retomada, tá bom? Então, a definição do que é uma doença neurológica, uma doença do sistema nervoso, então são as doenças que, na verdade, vão afetar o cérebro e a medula espinhal, tá? Elas são consideradas doenças neurológicas, tá bom? Então, pode ter aí questão da visão, paladar, olfato, audição, eles vão depender aí dos nervos para poder funcionar. Então, eu acabo fazendo com que, tendo um problema no meu sistema nervoso, afetem outras funções de outros órgãos, né? O que é diferente, por exemplo, se eu tiver um problema renal, ele pode vir sim alterar outros órgãos se eu não cuidar do rim. Já o sistema nervoso, ele vai afetar todos os outros sentidos, né? Se eu tiver aquela parte com alteração, tá bom? Os transtornos neurológicos, eles podem interferir diretamente no sono, tá? Porque ele vai ter alteração na questão da transmissão, né? Da sinapse. Então, ela pode ficar a mais ou a menos, introduzindo, diferenciando assim a questão do sono. Galera, lembrando que as doenças neurológicas, elas não são doenças mentais, tá? Doenças mentais são doenças consideradas uma doença da alma. A gente consegue diagnosticá-las através dos sintomas e do sofrimento que a pessoa está apresentando. As doenças neurológicas, elas são doenças que vão atingir os neurônios. Automaticamente eu consigo fazer uma visualização desse neurônio. Ele vai estar com uma diminuição, ou um aumento, ou uma quebra, algo no meu neurônio, na minha massa cinza, na minha massa branca. Algum problema vai ter, tá? Já a doença mental não atinge os meus neurônios, beleza? Vamos começar falando um pouquinho da meningite, né? Então, tudo que é it é um processo inflamatório, aonde? Nas minhas meninges. Lembrando quais são as minhas meninges. Eu tenho então a dura mater, que é a mais externa, eu tenho a aracnoide, que é a que está ao meio, e eu tenho a pia mater, que está mais ligada mais próximo, então, à minha massa cefálica, ou, né, no caso da coluna vertebral, mais ligado ao meu sistema nervoso, né, da coluna, tá? Do meu tronco. Quando eu falo de uma inflamação na meninge, ela não é só a meningite está só no cérebro, não. Eu posso ter uma meningite então pense que vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma meningite e ela está atingindo diretamente a minha pia mater, que ela está mais ligada ao a minha parte interna. A hora que eu fizer a coleta desse exame, ou seja, do líquor, tá? Ele vai dar um tipo de exame, vai estar dizendo que eu estou com meningite. A meningite, ela vai estar atingindo não só uma partezinha da onde foi coletado esse exame. Lembrando que a pia mater, ela envolve todo o meu sistema nervoso. Então, tanto o cérebro quanto a coluna vai estar atingida pela minha meningite, pela meningite, tá bom? Não só naquela parte que ocasionou. Ela pode ser viral ou bacteriana, tá? Galera, mais uma vez, se tiver dúvida, me chama, tá bom? Porque às vezes eu vou falando e eu repito, fica mais confuso ainda. Então, vocês me chamem se tiverem dúvidas, tá bom? Então, eu tenho aí as meningite causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas. Então, quais são os sintomas?
cefaleia, então cefaleia é dor de cabeça, eu tenho êmese, que é vômito, hipertermia, que é aumento da temperatura corporal, dor, rigidez de nuca, posso ter manchas ou não na pele, sonolência ou irritação, choro persistente em caso de crianças, recusa da amamentação e abalamento da fontanela, ou seja, a fontanela, aquela parte, né? Fontanela de frontal, a parte frontal do nosso cérebro, ela fica como se fosse amassada, ela fica deformada, tá bom? Como é a transmissão? Então, a transmissão ela pode ser de pessoa para pessoa, respiratória, por gotículas, né? Então, gotículas é a parte que sai, quando a gente fala, a gente sai falando que nem um louco e cuspindo nos outros, sabe? Aquela parte. Então, é isso, né? Secreções de nariz e da região da orofaríngea. Tá? Então, também tem a transmissão orofecal, ingestão de água, alimentos contaminados e contato com fezes. Ou seja, quando a pessoa tem meningite, ela tem que manter isolamento, ela não pode ter contato com outras pessoas, tá? Esse sinal é o meu sinal de Budzsky, tá? Esse sinal de Budzsky, você coloca a criança deitada, vai fletir a perna dela e tentar elevar o pescoço, tá? Ele vai ter uma resistência, ele não vai conseguir encostar o queixo no peito, tá? Na região do tórax. Então, é um sinal de Brudsky, é um trava-língua do cacete, né, mano? Brudzinski, isso aí, vocês estão lendo. Brudzinski, tá? Isso é um sintoma, a primeira coisa quando a criança começa a apresentar vômito, dor de cabeça, irritabilidade. A primeira coisa que o médico faz é colocar a criança deitada e fazer esse movimento. E às vezes a criança não está sentindo nada, mesmo assim o médico faz esse movimento. Quem tem criança pequena vai lembrar do médico fazendo para prevenir realmente a questão aí da meningite. O tratamento, né? Então, eu tenho como diagnosticar a questão da meningite. Então, através da anamnese, que é o exame físico, tá? Exame de coleta, a coleta do líquido cefalorraquidiano, que ele é coletado na questão da coluna ali, entre a L3 e a L4, ou seja, a lombar 3, né? Da vértebra 3 e 4. Ele introduz uma agulha e ele coleta esse líquido, tá bom? O tratamento, se for de forma viral, vai precisar apenas dos sintomas. Então, tá com dor de cabeça, toma analgésico, tá com febre, toma um antipirético. Então, antipirético não, tá com febre, toma medicamento para baixar a temperatura, que eu esqueci o nome agora. Antipirético, é isso mesmo, outro é antiemético. No caso da bacteriana, vai precisar de antibiótico, mais os medicamentos para controlar aí os seus sintomas. A coleta do líquor, tá? Do líquor cefalorraquidiano, precisa ser feita uma punção na lombar, tá? Só quem vai fazer essa punção é o médico, né? O médico especializado nisso. O paciente tem que ficar de forma lateralizada ou sentada com a cabeça fletida, tá? E se for deitado, é em posição fetal, tá? Para que exponha, é coletado, extraído um pouquinho desse líquor. Depois o paciente vai ter que manter um repouso por mais ou menos de 8 a 12 horas para reposição desse líquor, para que não dê problemas com dor de cabeça nele, com cefaleia, tá bom? Não tem uma outra forma de diagnosticar. Eu preciso extrair o líquor para que eu tenha a confirmação se essa pessoa tem a meningite ou não. A meningite, nós temos uma forma aí de prevenção. A forma mais comumente utilizada aí é a vacinação, né? E mais eficaz. Então, ela está dentro do calendário vacinal. Então, ela tem hepatite tipo C. Existe hepatite tipo A, B, Y e W, porém, né? Não são todas as meningites que o governo fornece, tá?
O governo ele vai fornecer a tipo C, tá? E a tipo B. E a tipo A só no particular, mas ela é mais incomum de acontecer, tá? Os cuidados de enfermagem, então, com esse paciente que tem a meningite ou que coletou o exame, é manter o repouso, controle dos sinais vitais, administrar medicamento conforme prescrição médica, observar aí o nível de consciência, manter um ambiente calmo e tranquilo, né? Exame de líquor, né? Ajudar na coleta, auxiliar nos cuidados de higiene, de alimentação e a precaução, que a gente fala, a precaução padrão, é a precaução por gotículas, tá bom? Se for a meningite bacteriana, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de precaução, porque nós estamos falando, tem que ter uma precaução, né, por gotículas, uma precaução de aerossóis. Então, o que são esses tipos de precaução, né? Quais são os tipos de precaução mais utilizados? Vamos lá. Precaução padrão. Quando eu chamo de precaução padrão, é aquilo que a gente tem que utilizar sempre em nossa life, em nossa vida, né? Que tipo de precaução? Higienização das mãos, eu tenho que sempre estar higienizando as mãos. Luva, avental, óculos, máscara e caixa pérfuro cortante. Né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Então, no nosso dia a dia, eu vou precisar utilizar essas precauções padrões, tá? E aí eu tenho as precauções por gotículas. Então, por exemplo, em caso de meningite, vai estar marcando na porta lá, precaução por gotículas, tá? Na minha precaução por gotícula, então, na verdade, em todas as precauções vão entrar aí a questão da higiene das mãos, tá? O profissional, ele vai utilizar a máscara cirúrgica, tá? O paciente também vai utilizar a máscara cirúrgica no caso de transporte. Então, se você for levar esse paciente para fazer algum exame ou para ser removido de quarto ou para ser removido para um outro hospital, ele também vai ter que utilizar a máscara, tá bom? E o quarto dele é privativo, ele não vai poder estar com outra pessoa no quarto. Então, essa precaução de gotícula, a gente vai usar quando a pessoa tem meningite bacteriana, coqueluche, difteria, cachumba, influenza e rubéola, tá bom? Dentre outras doenças, mas essas são as mais comuns. São por aerossóis, mais uma vez, higienização das mãos. O profissional utiliza a N95 e o paciente utiliza a máscara cirúrgica. E o quarto também é preventivo, tá bom? Então, o que nós estamos passando hoje, por exemplo, utilizando demais a precaução por aerossóis, é o quê? A COVID, tá? Então, qual a diferença de aerossóis e qual a diferença de gotículas? A gotícula, ela é pesada, tá? Então, a hora que você espelha a gotícula, ela cai ao chão. Por isso que no início, a COVID, por exemplo, as pessoas falavam que você tinha que tirar o sapato, porque a gente não sabia se a forma de transmissão da COVID era gotículas ou se era aerossóis, tá? Então, nós tínhamos que tirar sapato, fazer higiene dos produtos, por quê? Era aerossol, achava que era gotícula. Então, você podia falar, aquela gotícula cair no lugar e ali ficar a presença do vírus, tá? Foi estudado e não é gotícula, é aerossol. Aerossol, ele fica no ar, ele é mais leve do que o ar. Então, por isso que muitas vezes você sai de casa, você vai tomar uma cerveja. Opa, não, ninguém toma cerveja, né? Você vai tomar aí um suco e aí você anda na rua sem a máscara, né? E você inala e você está ruim. Poxa, mas não estive em contato com ninguém. Alguém pode ter passado, dado um espirro, ele não estava com a máscara, ele não se protegeu, ele estava com o vírus e você passa depois também sem a máscara e você inala aquele aerossol, porque ele é mais leve do que o ar.
A hora que você inala o aerossol, você, pum, se contaminou. Então, não necessariamente estou em contato com a pessoa, mas eu passei por um lugar onde a pessoa acabou de passar e soltou um espirro e eu acabo inalando, tá? Então, por isso que eu tenho que utilizar a máscara o tempo todo. No caso de precaução por contato, mais uma vez, nós estamos falando aí de lavagem das mãos, o avental, as luvas e, mais uma vez, o quarto privativo. Todas as vezes que eu estou em isolamento, eu preciso sim utilizar, deixar o paciente num quarto privativo, tá bom? Então, quando eu falo de precaução de contato, é de pôr a mão, tá? Então, na maioria das vezes, as infecções o quê? As infecções o quê? Por pele, na pele, tá? Então, varicela, catapora, impetigo, herpes, tudo isso é pego através do contato. Então, a pessoa tem uma dermatite de pele, uma infecção na pele, você encosta na pele da pessoa e encosta na sua pele. Então, isso é uma forma de transmissibilidade, tá? Da precaução, pessoal, ficou tudo claro? Não? Sim? Galera, se vocês não me falarem se tem dúvida ou não, eu não vou saber. Eu vou entender que vocês estão entendendo tudo até agora, tá bom? Mais uma vez, me chamem aí se estiverem com dúvida, tá? E aqui nós vamos voltar então e começar a falar um pouquinho das doenças, né? Então, esclerose múltipla. Lembra que nós comentamos lá na anatomia do sistema nervoso, sobre a bainha de mielina, que é ela que é a condutora, que é ela que protege. E quando eu tenho a bainha de mielina danificada, eu não tenho uma emissão dos meus comandos de forma efetiva. Ele vai bem devagarinho. Se ele vai bem devagarinho, automaticamente eu acabo tendo morte celular. Eu não consigo oxigenar. Então, eu tenho um retardo das minhas informações. Então, as minhas fibras nervosas, elas acabam sendo afetadas aí. Elas acabam não tendo uma emissão correta da informação e uma necrose do meu tecido, tá? E isso vai alternando, porque assim, eu não tenho vários neurônios no meu organismo, no meu sistema nervoso, ele que vai ser responsável pela comunicação, pela transmissão, tá? Então, se eu tenho, vamos colocar em questão de números, se eu tenho 10 neurônios e dois estão com a bainha de mielina danificada, então eu posso ter momentos onde eu vou ter uma transmissão adequada das minhas informações e eu posso ter momentos que eu não vou ter essa informação adequada. Então essa pessoa ela vai viver de surtos. Vai ter momentos que ela vai estar muito bem e vai ter momentos que ela vai ter uma lentidão dos pensamentos, esquecimentos, dentre outras coisas. Isso é normal? É normal para quem tem esclerose. Para quem não tem esclerose e acontece isso, vai se tratar. Pode ser que você tenha algum problema, tá bom? Então, a causa mais conhecida da esclerose múltipla, né? A causa mais conhecida é que ela é desconhecida. Não tem uma explicação provável para que isso aconteça. Então pode ser um vírus, né? Pode ser um retrovírus, alguma substância desconhecida que entrou no organismo da pessoa, alguma coisa que a gente chama de doença autoimune. O que é doença autoimune? O próprio organismo, ele causa, seu próprio mecanismo de defesa, ele acaba causando, aumentando as células e matando suas células de defesa, fazendo com que você tenha uma doença autoimune, tá? Quais são os principais sintomas, né, das pessoas que têm aí a questão da esclerose múltipla? Prurido, né, que é
coceira, parestesia, que é a paralisia de algum, de alguma parte ou do lado direito, ou do lado esquerdo, superior ou inferior, problemas com a visão, oftalmoplegia, né, que é o olhar de um lado ao outro, o olho não pode girar para dentro, causando visão dupla, né? O olho não afetado pode se mover de modo involuntário, neurite óptica, a marcha e o equilíbrio podem estar afetados, né? Tontura, vertigem, fadiga, excesso de calor e sensação de formigamento devido à descarga elétrica estar nesse momento incontrolado, tá bom? Sintomas tardios aí da esclerose múltipla, hemiplegias ou parestesias. Quando fala de hemiplegia, parestesias, são questões do hemiplegia. Então, quando eu falo hemiplegia, eu tenho o meu lado direito todo paralisado, ou eu tenho o meu lado esquerdo todo paralisado. Parestesias são pequenas partes paralisadas, tá bom? Espasticidade, fala lenta, confusão mental, pode apresentar depressão e perdas de memória, miquices frequentes. Miquices frequentes realmente é você fazer, entre aspas, assim, palhaçada, né? Incontinência urinária, desúrias, retenção urinárias, constipação, e se as recaídas se tornarem frequentes, as pessoas vão ficar cada vez mais incapacitadas. O tratamento, ele entra como medicamentos corticoides, medicamentos que ajudam a impedir o sistema imunológico de atacar as bainhas de mielina, medidas para controlar os sintomas e, na verdade, o tratamento ele não é totalmente eficaz, tá? O tratamento para esclerose múltipla ele vai ser uma forma, assim bem como todas as doenças neurológicas, é uma doença, um tratamento que vai diminuir não, desculpa, desacelerar o processo, tá? Mas ele não vai reestruturar, por exemplo, a bainha de mielina. Ele vai desacelerar, aquilo que já danificou já está danificado, mas não vai fazer com que outras piorem, né? Ou piorem de forma bem lenta, tá? Os cuidados de enfermagem eles serão intensificados conforme a doença progride, vai ter o controle de sinais vitais, auxílio aí para alimentação, higiene, locomoção, autocuidado e administração de medicamentos. Tá? Na crise convulsiva, né? O que é a crise convulsiva? Existe a crise convulsiva, a convulsão e a epilepsia. São coisas diferentes, onde a gente vai tentar agora deixar de mais claro, tá? Eu tenho uma convulsão generalizada, chamado de crise convulsiva tônico-clônica, tá? É a contratura involuntária da musculatura que provoca movimentos desordenados. É acompanhado pela perda da consciência do indivíduo, hipersalivação, queda da língua e os dentes ficam com movimentos de cerramento, ou seja, né? Nessa crise convulsiva, ela é uma crise mais séria, todas na verdade são sérias, tá? Mas nessa crise, o paciente ele perde completamente os sentidos, tá? Então ele pode ter uma queda, tem uma brisa que antecede essa crise, onde ele percebe que ele vai convulsionar e ele tem que no momento sentar, apoiar, pedir ajuda, tá? Então ele vai ter uma contração, ele falta oxigênio. Nesse momento, o que eu posso fazer para ajudar esse paciente, tá? Eu não seguro os braços, eu não seguro as pernas, porque ele vai ficar mais irritadiço, porque a crise convulsiva, ela vem de uma forma onde nossos neurônios estão mandando muita carga elétrica, ele não aguenta, ele entra em choque, eu convulsiono, tá? Eu seguro a cabeça lateralizada, tá? No sábado eu vou lembrar de fazer isso com vocês, onde eu sento, ajoelho, ou coloco um pano, alguma coisa, e eu protejo a cabeça. E eu vou lateralizar por quê? Porque é o aumento da saliva.
Então, para que essa pessoa não broncoaspire, porque nesse momento ela está com as regiões dos esfíncteres dela todo aberto, tanto que muitas vezes elas evacuam, elas se urinam, elas vomitam, então ela tem que lateralizar para isso sair, para não ir para o pulmão, tá? E a língua vai enrolar. Então, como ela fica mole, enrola, eu não vou colocar o dedo dentro da boca desse paciente. Eu não posso, porque ele vai ter um serralhamento dos dentes e ele pode cortar seu dedo. Então, eu lateralizo ele, a língua vai cair para o lado, vai melhorar a respiração dele e esperar que a crise passe, tá? Tem a convulsão de ausência, onde o indivíduo apenas perde a consciência e fica com o olhar parado. Ele não convulsiona. Ele vai simplesmente o que você chama de ficar brisando, sabe? Tipo assim. Então ele olha para o nada, a pupila dele vai dar uma aumentada, ele se ausenta, ele não lembra daquele momento, mas ele não vai se debater. Tem as convulsões parciais, tá? A pessoa tem vários movimentos, pode ser só na mão, só no braço, só na cabeça, o que muitas vezes a gente chama de tique, tá? Mas são parciais, mas tem elas que a gente chama de parciais complexas, tá? Porque às vezes tem uma perda de consciência, mas ela não desmaia, tá? E tem as parciais simples, tá? Onde não tem nenhuma perda de consciência, tá? Mas de repente a pessoa tá conversando com você e o braço dela começa a se debater e ela não consegue controlar, tá? Então isso pode ser uma crise convulsiva parcial. Deu para entender, galera? Então, aqui nós estamos falando do atendimento extra-hospitalar, né? Onde a gente vê, a gente vai colocar a pessoa deitada, de preferência no chão mesmo, lateralizar essa pessoa, segurar a cabeça dela, tá? E ela vai acabar, tendo a crise convulsiva até o final. Ela precisa, é como se fosse disparar toda aquela carga elétrica. Eu não posso tentar fazer algo, segurar, tá? Chama ajuda, uma ambulância, um transporte, a pessoa normalmente ela volta como de forma constrangida, muitas vezes evacuada, urinada, tá? Então ela volta e às vezes com uma leve, não saber onde estar direito, a consciência dela fica um pouquinho mais prejudicada e forneça apoio, tá? Fique do lado. Já no hospital, você vai pedir ajuda para a equipe médica, vai afastar as pessoas curiosas. O que acontece? Muitas vezes o paciente tem crise convulsiva e todo mundo fica em cima dele. Gente, ele precisa de oxigênio naquela hora. Manda a galera da linha, se afasta, chama ajuda, tá? E você, enquanto tá ali atendendo o paciente, pede para alguém chamar ajuda, pede para outra pessoa, mantenha o afastamento dessa pessoa, né? Deixa ela respirar. Se estiver no hospital, a gente consegue fornecer oxigênio, tá? Se não estiver no hospital, eu não consigo fornecer oxigênio, tá? E quando o paciente volta, ele não se recorda que teve uma crise, tá? Aí você não precisa ficar lembrando, mas é importante saber que ele teve. Lembrando, não, você precisa falar para ele: olha, teve uma crise convulsiva, durou tanto tempo, como você está se sentindo, porque depois você vai precisar anotar no seu relatório essa crise. Já a epilepsia é uma condição neurológica bastante comum, acometendo aproximadamente uma a cada 100 pessoas. Aí é uma doença caracterizada pela ocorrência de crises epiléticas, ou seja, na crise convulsiva, a pessoa pode ter uma crise convulsiva porque teve uma febre, por exemplo, tá? Então ela teve febre, ela convulsiona, ela bateu a cabeça, ela convulsiona, tá? Então ela vai ter uma crise convulsiva. Agora a pessoa tem a epilepsia, ela tem uma doença chamada epilepsia e essa epilepsia pode levar a pessoa a ter uma crise convulsiva, ou seja, uma descarga excessiva dos neurônios que pode ser acometido por vários problemas. A pessoa pode passar por um nervoso, alguma coisa que ela come, alguma cor, algum cheiro e pode atacar demais o sensitivo dela. O neurônio recebe uma ação, ele manda uma descarga excessiva e a pessoa tem uma crise epilética, uma crise convulsiva.
tá? Então, as causas podem ser aqui uma alteração genética, danos cerebrais e falhas no organismo, tá bom? Quais são os sintomas? Existem vários sintomas de crises aí epilética. Um dos mais comuns é a tônico-clônica, chamada atualmente de convulsão, que foi aquilo que eu comentei no começo, tá? Ela é facilmente reconhecível, ela vai ter uma cialorreia, que é uma salivação excessiva, morde a língua, urina e tem a questão das fezes, tá? Porque os esfíncteres dela todos são todos são liberados no momento da crise. Normalmente ela tem uma brisa antes, ela sente, ela vê umas luzinhas, ela sente que vai acontecer algo, tá? Outras podem ser algumas alterações mais sutis, como alguma alteração no comportamento, um olhar mais parado e os movimentos mais automáticos. E a criança, ela tá correndo, ela para de correr e olha para o nada, tá? Então, isso pode ser um início aí para a gente saber se a criança pode ter algum problema com epilepsia ou não. No diagnóstico do paciente, né, eu vou ter informações das crises apresentadas, início, quanto tempo está durando, se tem algum histórico na família, alguns exames complementares como eletroencefalograma, tomografia, ressonância, o tratamento, uso de medicações específicas, né, antiepiléticos e também o uso da carbamazepina, tá, para ajudar com algumas questões hormonais. Os cuidados de enfermagem, então, são o controle dos sinais vitais, orientação sobre o uso correto de medicamento, que não pode misturar com bebida alcoólica, não pode interromper o tratamento. Aí eu tô bem, não estou tendo mais crise e vou parar de tomar. Não pode fazer isso, tem que orientar a pessoa que ela precisa tomar os medicamentos. Se a pessoa está nesse momento internada porque teve uma crise epilética, ela pode dar crise novamente. Então tem que manter aí as grades elevadas, né? E observar aí o nível de consciência. Acidente vascular encefálico, chamado AVE. Algumas pessoas falam AVE, né? Então, nós temos dois tipos aí de AVE ou AVE. Então, na verdade, é uma doença caracterizada por um déficit neurológico, ou seja, diminuição da função, decorrente de uma interrupção da circulação encefálica. Aí é acometida a questão do sangue. Para-se a circulação sanguínea daquele local, existe uma falta de oxigênio, existe uma falta da circulação e a pessoa tem um acidente vascular, tá? Algumas pessoas falavam, a pessoa teve um derrame na cabeça, tá? É isso aí, é o AVE, tá? Quando você fala, quando a gente vê aqui, né, o AVE da da minha, da minha imagem esquerda e da minha imagem direita. Então, na minha imagem esquerda, perceba que tem um coágulo ali, um coágulo bloqueando o fluxo sanguíneo para a área do cérebro, tá? Então, isso daí é chamado do acidente vascular isquêmico, ou seja, há um bloqueio do fluxo, ocorre uma necrose daquele tecido, ele para de emitir as suas funções e a pessoa tem um acidente vascular isquêmico. Eu tenho um acidente vascular hemorrágico. Então, ocorre a ruptura de um vaso e esse sangue, ele extrapola e ele corre ao redor do meu cérebro. Então, esse é o acidente vascular hemorrágico. Então, é como se eu jogasse água, tá? Dentro do meu cérebro, tá bom? Então, eu acabo entrando em pane. Ó, aqui dá pra gente ver uma imagem falando sobre o acidente vascular encefálico isquêmico, AVEI, né? Então, mais uma vez, quando não há passagem de sangue para determinada área por uma obstrução. Então, ele pode ser embólico, trombólico ou lacunar, tá? Então, são tipos de obstruções que podem ocorrer aí no meu sistema, no meu cérebro.
essa imagem dá para ver aí a questão do hemorrágico, tá? Então, ocorre o rompimento, ó. Então, sobe, eu tenho já tenho um vaso que já não tá bom. Então, ocorre a ruptura do vaso sanguíneo intracraniano e vai uma hemorragia, tá? Então, esse é muito mais difícil da pessoa retomar, porque ele vai por todo o meu cérebro e é como se ele jogasse. O cérebro, ele é cheio de, de, de comandos elétricos, então é como se jogasse água dentro de motor de alguma coisa, de um celular, tá? Ele vai parar de funcionar. Então, esse é muito mais difícil de voltar do que o isquêmico. Então, eu tenho alguns fatores de risco. O que são fatores de risco? Que pode fazer com que eu tenha algum tipo de AVE, tá? Então, pode ser a hipertensão, doença cardíaca, colesterol, tabagismo e bebidas alcoólicas, estresse, diabetes, idade, dieta rica em sal e gorduras, anticoncepcionais orais, sedentarismo, obesidade. Ou seja, se você se identificou com 3 ou mais, pode começar a fazer a sua manutenção anual, né? Porque e se você sente também bastante dor de cabeça, né? Também pode sentir, isso aí são as causas. Então, as causas são trombos, embolismo, traumatismo, hipertensão, infarto, hemorragia encefálica, meningite, crises convulsivas, enxaqueca ou sinais neurológicos persistentes, hiper ou hipoglicemia e abuso de drogas. Quais são os sintomas? Desvio de rima, ou seja, você vai falar com a pessoa, ela vai dar risada, o lado direito sobe, o lado esquerdo não, ou ao contrário. Parestesia, hemiplegias, que já falamos o que é, atonia muscular, ou seja, eu consigo um enrijecimento, eu não mexo, isquemia facial, anisocória, o olho ele cai, tá? Ele fica caidinho, confusão mental, alteração da fala ou compreensão, perda da acuidade visual, alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração de marcha, cefaleia súbita intensa sem causa aparente, náuseas, vômitos, perda de apetite, tá bom? O exame de AVL é feito através de exames de imagem, né, para que eu consiga saber se a pessoa teve um AVL ou não. Eu preciso fazer uma imagem para entender o que está acontecendo com o cérebro dela, tá bom? Para poder saber qual o principal. Eu tenho que fazer tratamentos, né? Tratamentos fisioterápicos, para poder melhorar a questão da minha mobilidade, retornando. Não vai voltar 100%. Então, se eu tive um AVE e eu fiquei com a mão com uma hemiplegia, ou se eu fiquei com uma cinesia, né? Tudo que eu ficar permanecer, eu vou ter uma dificuldade de retorno, mas ainda assim eu consigo voltar um pouco, né? Então depende de onde atingiu a fala, a visão, a motricidade, depende de onde atingiu, eu preciso fazer fisioterapia para voltar com os meus movimentos, tá? Os cuidados de enfermagem, controlar os sinais vitais, principalmente a pressão arterial, ah, observar reações às solicitações verbais, aos estímulos dolorosos, manter lubrificação constante dos olhos, porque se ele estiver com o lado dos olhos caídos, não funcionante, ele não vai piscar, tá? Estimular a tosse, tá? Por conta da paralisia do pulmão, né? De parte do pulmão. Dificuldade de fala, ensinar outros tipos de comunicação, ou caneta, ou piscar, ou balançar a cabeça. Fazer exercícios passivos, né? Concentrar o paciente quanto à importância dos exercícios para prevenir a atrofia dos membros. Então, se o membro está atrofiado, às vezes o pessoal fala assim, pega uma bolinha e aperta. Eu não posso pegar a bolinha e apertar. Eu tenho que estender a mão desse paciente. Então, incentivar e ajudá-lo para que ele pegue. Se ele está com uma atrofia do lado direito, para que ele pegue o lado esquerdo e mexa com o lado direito. Para ele ajudando o cérebro dele a fazer as funções. E não eu fazer por ele. Tá? Então, ele precisa levantar a perna, o lado esquerdo tá bom, pede pro lado esquerdo, lava pro lado esquerdo, levanta, auxilia o lado direito. Isso vai ajudar para que ele ative melhor o cérebro dele e comece a fazer
com mais eficácia os movimentos, tá? Fazer mudanças de decúbito frequente, passar catéter vesical no caso de retenção urinária, catéter nasogástrico enteral com pacientes com dificuldade de engolir e fazer hídrico, tá? No caso do TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, tá? Então, isso vai consistir realmente a uma batida, tá? Uma lesão. Então, o TCE não é só aquele que abre, que sai sangue, que sai miolo junto, não. O TCE é aquele que você bateu. Então, se você bateu, deu uma batida na cabeceira da cama, é um TCE. Você movimentou nesse momento a sua caixa craniana, você movimentou o seu cérebro. Você pode ter alteração dependendo da batida lá no seu diencéfalo, no seu telencéfalo, no céfalo, tudo que você tem aí na cabeça, né? Então, o trauma crânioencefálico consiste em uma lesão física ao tecido cerebral, que temporário ou permanente, incapacitando a função cerebral. Pode ser por quedas, acidentes com veículos e atividades esportivas. O diagnóstico, mais uma vez, é feito através da anamnese, que é o exame físico, e também confirmado através de exames de tomografia. O tratamento, suporte ventilatório, né, oxigenoterapia, observar rebaixamento de nível de consciência. Em casos graves é necessário tratamento de cirurgia, administrar medicamentos conforme prescrição médica, cirurgia para catéter de PIC, né, que é como se fosse um dreno, onde eu vou introduzir na cabeça da pessoa, no cérebro, e esse PIC vai tirar a pressão, porque quando eu tenho um traumatismo, quando a gente bate alguma parte do nosso organismo, ele não incha, só que se incha a questão da pele, a pele ela é elástica, eu consigo ficar com hematoma, vai ficar inchado, eu consigo tratar. Se eu tenho um TCE, ou seja, se eu tenho a questão do meu cérebro com dificuldade que inchou por conta da batida, eu tenho que fazer uma descompressão. Então, eu vou ter um aumento de líquido, porque o inchaço nada mais é do que aumento de líquido. Então, eu vou precisar fazer algo para diminuir esse líquido, tá? Então, eu passo o PIC. Manter o ambiente calmo e tranquilo e realizar coletivos curativos com técnicas. E aí, eu tenho esse mecanismo, quando eu tenho um TCE, chamado de mecanismo de aceleração e desaceleração. Então, vamos lá na imagem 1. Cabeça e pescoço em uma posição neutra. Então, eu tenho cérebro, eu tenho crânio. Eu tenho impacto, a minha cabeça vai para trás. Então, ou seja, o meu crânio ele vai bater contra a minha região frontal. Ele vai ter impacto. Lembrando que no sistema nervoso, as ondas e as dores, elas são emitidas através de ondas. Então, quando eu tenho o impacto, essas ondas, elas são emitidas para a minha coluna, tá? Então, o contragolpe, ou seja, então é como se o cérebro batesse atrás, batesse na frente. Então, ele dá uma chacoalhada e ele pode atingir, então ele vai ficar com um trauma frontal e um trauma occipital, tá bom? Então, às vezes a pessoa bate a cabeça na frente e ela tem uma paralisia por conta de uma ruptura na medula. Tá? Isso pode vir a acontecer por conta do mecanismo de aceleração e desaceleração. Gente, olha, essa era a nossa aula de hoje, nossa segunda aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato, tá bom? Me chamem pelo WhatsApp, façam alguma coisa, mas não fiquem com dúvidas, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijinho, tchau.